Então, na função quadrática, que é ax ao quadrado mais bx mais c, tem um gráfico que forma uma parábola, que essa parábola depende do a. Se o a for maior que zero, a concavidade é voltada para cima. E se o a for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Podemos observar nos seguintes exemplos. No exemplo 1, o a, que é o x quadrado, ele é positivo, então a sua concavidade vai ser voltada para cima. No exemplo 2, o a ele é negativo, então a sua concavidade vai ser voltada para baixo. No gráfico da função quadrática, quando o delta for maior que zero, o x' e o x duas linhas vão ser diferentes. Então, vai cortar a parábola em dois pontos diferentes, como a gente pode ver no a maior que zero, que a concavidade está voltada para cima, e no a menor que zero, a concavidade está voltada para baixo, mas é igual. Quando o delta for igual a zero, o x' e o x duas linhas serão iguais nas duas funções. A diferença vai ser da parábola por causa do a. Quando o delta for menor que zero, essa parábola não vai cortar o eixo x em nenhum dos dois casos. Na intersecção com o eixo y, a parábola ela cortará o eixo das ordenadas no ponto zero e c da função. Os zeros são os valores que anulam a função. E para chegar nele, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara, primeiro descobrindo delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Quando esse delta for maior que zero, ou seja, positivo, existem dois zeros reais e diferentes. Quando o delta for igual a zero, os dois zeros serão reais e iguais. Quando o zero for maior que o delta, não existe um zero real. O vértice é um ponto do gráfico que tem as coordenadas xv e yv. O xv podemos encontrar por menos b sobre 2a e o yv por menos delta sobre 4a. E daí temos também o vértice, ele pode assumir dois valores, o máximo ou o mínimo, que é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. E o que muda entre os dois é que o máximo é quando a concavidade está voltada para baixo e o mínimo quando a concavidade está voltada para cima. O conjunto imagem é dado pela projeção da parábola sobre o eixo das ordenadas. Quando A for maior que zero, a parábola terá sua concavidade voltada para cima. O conjunto imagem será dado por y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual ao y do vértice. Agora, quando A for menor que zero e a parábola tiver a concavidade voltada para baixo, a imagem será y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual ao y do vértice. Além da fórmula geral, a função quadrática pode ser escrita também em outras duas fórmulas. A fórmula canônica, que é fx igual a vezes o x menos o x vértice elevado a 2 mais o y vértice. Ou na fórmula fatorada, que é o fx igual ao a vezes o x menos o x' vezes o x menos o x duas linhas. Estudar o sinal de uma função é encontrar os valores para qual f de x é menor, igual ou maior que zero. Aqui nesse exemplo que eu já resolvi, o x' deu 1, o x' deu 4. Então, tudo que está acima do eixo vai ser positivo e tudo que está abaixo vai ser negativo. E aqui ele quer os valores de x para qual f de x é menor que zero, ou seja, ele vai ser menor que zero nos pontos onde vai ser negativo, que é quando o x for maior que 1 e menor que 4. Ele também quer quando f de x for igual a zero. Para ser igual a zero, ele tem que ser igual a 1 ou igual a 4. Para f de x ser maior que zero, tem que ser nos pontos positivos, ou seja, menor que 1 e maior que 4. Então agora nós vamos resolver alguns exemplos pelo aplicativo GeoGebra. Eu já abri meu aplicativo aqui, você pode colocar essa função nesse espaço usando o próprio teclado do aplicativo ou do seu computador e celular. Nesse primeiro exemplo, vamos ver a função x² menos x menos 6.
podemos ver que ela forma uma parábola com uma concavidade voltada para cima, que corta o eixo x em dois pontos, no -2 e no 3. Esses são os dois valores que podem anular essa função. Além disso, também tem o eixo y, que é cortado pela parábola no -6, que se vocês observarem é o c da função. Além disso, também podemos observar o valor mínimo. Nesse outro exemplo, x² mais 4x mais 4, também podemos observar que forma uma parábola com concavidade voltada para cima, mas que corta o eixo x em apenas um ponto, no -2, o que significa que esse é o único valor que anula a função, devido ao discriminante, o delta, que é igual a zero. Mas além disso, também podemos observar que a parábola corta o eixo y no 4, que novamente é o c da função. Nesse outro exemplo, x² mais 4, podemos observar que também forma uma parábola com concavidade voltada para cima, porém não corta o eixo x, pois o delta é menor que zero. Nesse outro exemplo, -x² mais 2x menos 1, podemos observar que também forma uma parábola com a concavidade voltada para baixo, e que corta o eixo x em apenas um ponto, no 1, o que significa que o delta é igual a zero e o x' e o x² são iguais. E também podemos ver que a parábola corta o eixo y no -1, que é o c da função. Nesse outro exemplo, -x² mais 2x mais 8 forma uma parábola com a concavidade voltada para baixo, que corta o eixo x em dois pontos, no -2 e no 4, que são os dois valores que anulam essa função. E também podemos observar que ele corta o eixo y no 8, que quer dizer que o y é o c, que é 8 na função, e também tem seu valor máximo.